Condomeeting está no Rio de Janeiro e vamos conhecer mais sobre o mercado condominial aqui do Rio e levar essa transformação aí por todo o Brasil, porque temos pessoas muito experientes para falar aí dos perrengues, para falar como que eram os condomínios antigamente, o que mudou de lá para cá. E nossos convidados é a Silvânia Vitorino, CEO da XCOM, administradora de condomínios. Muito bem-vinda. Obrigada, Miriam. Tudo bem? Bom dia. Tudo bem, Antônio? Bom dia. Gente. O Antônio também está aqui com a gente, é um síndico certificado 5 estrelas, síndico profissional, Antônio de Luca. Só para falar um pouquinho aqui, gente, são 25 anos e 9 anos de experiência? Se somar, dá um Papai Noel daqui a pouco, Papai né? Noel, né? Essa experiência aí que a gente quer contar para o pessoal. E, assim, quero agradecer vocês mais uma vez, agradecer o Rio de Janeiro que recebeu a gente aí com tanto carinho. E vamos trazer essas transformações do que é possível aí para casa, para os condomínios, para as pessoas, né? Mas conta pra gente aí, pessoal, o que vocês veem, né, que mudou de quando vocês começaram para cá? Vai você, Antônio? Vou eu? As damas na frente. Então tá bom, as damas. Então, Miriam, primeiro eu estou muito honrada de estar aqui, estar ao lado de um síndico 5 estrelas, que hoje, síndico profissional, eu digo que cresce a cada dia, né? Então, assim, você me perguntou de mudança. Então, a primeira mudança que eu digo é exatamente a cultura do síndico, porque há 25 anos atrás você não tinha o síndico profissional. Aliás, não existia nem esse nome, né? Então, todo mundo só chamava síndico. Então, a primeira mudança que eu digo hoje no mercado é a inclusão desses profissionais no mercado. E aí o mercado hoje, ele de fato, ele tem mudado assim mais absolutamente. exigente, né? As normas, as responsabilidades são bem maiores. Sim, além de, assim, se a gente imaginar 25 anos atrás, sempre, lógico, o condomínio sempre teve suas regras, sempre teve suas obrigações, mas eu digo que hoje a gente tem muitas, né, Antônio? Cada dia. E cada dia a gente tem norma, cada dia a gente tem que estar atualizado. Cada dia, o condomínio sempre foi uma empresa, mas eu digo que agora ele tem que cada vez mais se adaptar às regras, porque se não se adaptar às regras, como é que você faz? Dá. Então, assim, né, Antônio? Dá. Na verdade, é preciso entender, quando os condomínios eles começaram a nascer, começaram a existir, eles tinham um objetivo, né? E esse objetivo ele evoluiu com uma série de outras questões. Mas no início você tinha o prédio, você construiu um condomínio, não sei o quê, onde as pessoas usavam o condomínio o seguinte, era para dormir. Né? Você comprava um apartamento no condomínio, mas você chegava lá, você dormia, saía de manhã para trabalhar, voltava de noite, chegava em casa, descansava, via televisão e dormia. Então, o condomínio era um local onde você descansava. E aí isso foi evoluindo com o próprio tempo, com as próprias coisas. A evolução do condomínio passa por diversos momentos, diversas etapas, até agora mais moderno, uma parte mais moderna, que você começa a ver que o condomínio é um local onde as pessoas vão fugir do que está acontecendo do lado de fora, né? Que às vezes é uma falta de segurança, às vezes é um custo alto para você manter uma casa, não sei o quê. E a pessoa vai para dentro do condomínio para quê? Para baratear a divisão dos custos, né? Porque ela bota um sistema de segurança, mas ela divide com tantos vizinhos aquela manutenção. Ela vai para dentro para ter mais segurança, por quê? Porque você pode ter porteiros, zeladores, vigias. Nos condomínios novos ainda a área de lazer, sim, mini mercado, hoje em dia, outras comodidades. A conveniência, você traz ali para dentro. Então, você começa... Com essa mudança estrutural, que eu chamo ela estrutural, né? Você começa a ter uma mudança também de procedimentos. Né? Antigamente você tinha muitos poucos procedimentos voltados para condomínio. Hoje em dia, diretos são mais de 170, 175 e indiretos você passa de 200 e pouco. Por quê? Porque todo mundo começou a olhar para dentro de condomínio. A Receita Federal começou a olhar para dentro do condomínio e falou assim, deixa eu ver, como é que eu consigo pegar alguma coisa aqui? A Justiça começou a olhar mais para condomínio. Por quê? Porque os próprios juízes começaram a morar mais em condomínio, os embargadores começaram a morar mais em condomínio, começaram a entender mais dessa cultura. Né? Então, praticamente todo mundo, hoje em dia, os condomínios, segundo uma pesquisa que teve há pouco tempo atrás, movimentavam 1,3% do PIB do Brasil. Então, o que acontece? Emprega muita gente, desenvolve muita gente. Você não vê mais construir casa hoje em dia. É raro você construir casa. Aqui no Rio de Janeiro, então, eu vou dizer que eu não vejo, mas você vê a cada espaço que você consegue ter, subir um condomínio. Sim. É uma mudança de E crescimento postura. De condomínios de lotes também, né? Isso também é por questão de segurança, comodidade. Sim. E assim, outra situação também que a gente quer saber, a questão das obrigações, mas queria aproveitar também para te perguntar para vocês, né, sobre a implantação de condomínios, né? Porque deve ser um desafio, mas ao mesmo tempo começa ali desde o início, vendo o condomínio nascendo. Como que funciona a questão dessa implantação junto com os síndicos?
Posso, Antônio? Pode ir. Então, Pode a ir. implantação a gente diz assim, ó, a implantação de condomínio, ele é o início quando você constrói, inclusive, a cultura, como que aquele condomínio vai acontecer. E aí eu digo assim, ó, dá trabalho? Dá. Mas se você planejar esse trabalho ao longo do tempo, se você já tiver uma cultura, principalmente com seus condôminos, com seus funcionários, o condomínio ele já entra dentro de um esquema em que as pessoas elas começam a entender que é um bem de todos. Então, eu falo assim, ó, é como se fosse uma criança. Você precisa ensinar todas as regras para que futuramente todo mundo consiga ter uma boa convivência, né, Antônio? E o bate-bola entre a construtora que está entregando, vocês estão recebendo, os moradores que não sabem, às vezes, para quem recorrer. Isso deve ser o teu dia a dia, né, Antônio? Eu levo muito a questão da humanização do atendimento, principalmente para a questão da implantação, né? Eu estou acabando de fazer uma implantação. Os dois, inclusive, né? Foi um desafio conseguir gravar com eles hoje aqui, pegar os dois, né, para gravar, porque os dois estão implantando os condomínios. Peguei vistorias, ontem estava entrega de chaves, fiquei direto lá no condomínio atendendo os moradores e como é que eu vejo, né? Primeiro eu preciso entender sobre como é que é a figura do síndico. Né? A figura do síndico, e aí eu não vou falar síndico orgânico ou síndico profissional, vou falar a figura mesmo do síndico. O síndico é a figura de liderança, o representante, ele é escolhido por uma comunidade, tá? E a comunidade joga a aposta nele, joga a confiança em cima dele. E o síndico tem que entender que ele está naquele cargo onde todo mundo deposita confiança, mas ele é um representante, ele é um servidor, tá? Primeiro, para você que está pensando em ser síndico, entenda isso. Ame o que você faz, goste de relacionar com pessoas e entenda essa questão da servidão. Se qualquer uma dessas peças, se você não conseguir fazer, repense de repente se você quer virar síndico, porque isso é a base do trabalho de um bom síndico, tá? E aí você vai lá, e ontem era engraçado, falando essa questão da implantação, primeiro, por que questão de procedimento é legal? Porque você já encaixa a experiência que você tem em várias outras implantações e sabe exatamente o que você tem que vistoriar, onde é que você tem que implantar, qual é o modelo operacional que você tem que colocar. E isso tudo começando do zero é muito importante para o condomínio. Porque é ruim quando você pega um condomínio com anos e anos e anos de gestão, procedimentos errados, não sei o quê, e esse condomínio você tenta mudar as coisas e ele dá muito trabalho. Quando você já implanta tudo certo no condomínio desde o início, esse condomínio tende a ter uma vida mais tranquila e decolar e ter muito menos problema. Mas teve casos também de condomínios que vocês pegaram que vocês conseguiram mudar a cultura, tanto das pessoas como financeira também. Sim. Sim. Você. Então, inclusive a gente tem aí um case aí de sucesso que eu gosto sempre de falar sobre esse condomínio, que é exatamente como você entra dentro de um condomínio e você muda não só a cultura dos condôminos, mas você faz toda uma estruturação. E essa estruturação ela passa desde da base financeira a realmente a reeducação. No ano passado, em maio, nós estamos em 2023, em maio nós iniciamos um condomínio, só para você ter uma ideia, esse condomínio ele devia, Antônio, mais de 60 mil reais, ou seja, o condomínio devia mais de 60 mil reais. E o pessoal não se assusta, não, porque é uma realidade bem recorrente de muitos locais, né? Imagina, então o condomínio ele era devedor, ou seja, ele tinha problemas de funcionários, ele tinha problema de estrutura, e aí o que nós fizemos com essa implantação, com essa mudança? Nós adquirimos o condomínio e implantamos dentro do condomínio a filosofia da mentoria para condomínio. O que é a mentoria para condomínio? A gente iniciou esse prédio devia 60 mil reais, com dívida de inadimplência, então a gente começou em 6 meses a reeducar tudo, desde da estrutura financeira do prédio, de recuperação financeira, das inadimplências, dos contratos. Então, seja, às vezes você pega um condomínio onde ele tem um problema financeiro, aí você vai dizer assim, mas é um problema só de gestão? Às vezes não é só o síndico, porque às vezes, né, Antônio, o síndico, ele quer fazer determinadas, ele quer tomar determinadas melhorias, posturas no condomínio, e que, de repente, os condôminos são resistentes. Então, por isso que eu digo que você precisa... E vai somando, ano com ano. Chega um momento que... Vai chegar uma hora que essa conta vai chegar. E a hora que essa conta chega... E a conta chega. A conta chega. E essa conta chega para quem? Para todos, né? É isso aí. Ou seja, e aí por isso que eu digo sempre assim, gente, olha, condômino, você tem que ser participativo. Você precisa ser participativo. Exatamente. Às vezes...
Vou deixar você terminar, mas eu acho que um ponto, só para eu pontuar, que é interessante, é que é o seguinte: quando os moradores se reúnem para tomar essas decisões importantes financeiras, que acabam dando essa coisa da conta vai chegar, é porque muitos deles vão para essas reuniões importantes tendo visão de vizinho, preocupado com a briga de vizinho, preocupado com o cachorro. Algumas dessas decisões importantes tem que começar a mudar a cultura. Eu faço isso nos meus condomínios. O cara tem que entender o seguinte: você tem que ir com a cabeça de investidor, querido, porque o teu condomínio é o teu patrimônio, isso aqui é uma empresa. Então vai para tomar boas decisões pensando como é que eu vou melhorar o meu patrimônio, como é que ele vai ser mais valorizado, e aí diminuir um pouco a carga emocional na hora de tomar essas decisões e ser uma pessoa mais racional e técnica. Nos locais onde eu consegui implantar isso, a gente teve resultados melhores na questão de decisões financeiras, decisão de obra, não sei o quê. Nos locais onde as pessoas ainda estão carregadas de emoções, ela está mais preocupada em brigar com o vizinho que está fazendo barulho. E é um organismo vivo ainda, né? Um edifício é um organismo vivo. Ele está ali, como se fosse um corpo humano, né? Mas faz parte de nós, profissionais da área, né, com a experiência que a gente tem, as administradoras, os síndicos, todo mundo em volta, batalharmos para a gente ir mudando essa cultura, esse E pensamento. dos funcionários também, né? A gente falou dos condôminos, mas os funcionários também. Então, quando fala dessa mudança cultural, também envolve as pessoas que estão atendendo ali dentro do condomínio, né? Porque às vezes você tem condomínios de funcionários que a frase deles é assim: mas eu já faço isso há muito tempo. Sim. Então, essa é a frase. Então, se eu faço isso há muito tempo, eu não tenho que mudar, né? Então, e às vezes você precisa mudar. Então, isso que o Antônio falou, eu acho que quando os condomínios entenderem que todo mundo, nós temos que focar no bem de todos, eu acho que essas brigas elas vão estar... O cara fala assim: eu faço isso o tempo todo. Tudo bem, mas faz 25 anos errado, às vezes 30 anos errado. Por quê? Não teve uma figura de liderança que pegasse na mão dele, ensinasse qual era o caminho certo, visse se ele tem as ferramentas para executar aquilo e desse condições para fazer. Isso falta muito. Sim. Hoje em dia, a gente tem conseguido mudar esse panorama. Primeiro porque os síndicos e os gestores condominiais entendem o papel, eu entendo o meu papel e a minha responsabilidade com a sociedade. É o primeiro ponto. Segundo, o líder, que a gente começa a se ver mais como líder e muito menos como chefe, o líder é aquele cara que inspira. É aquele cara que, tipo assim, as pessoas olham e falam assim: pô, eu fiz errado, mas esse cara sabe fazer o certo. Então eu vou aprender com ele e vou passar a fazer o certo. Tá aí a experiência também somando, né? E quando a gente fala em mudança, o desafio também para vocês aqui no Rio de Janeiro é que a gente tem várias, como se fossem cidades dentro da própria cidade, né? A gente sai de uma zona onde tem muitos idosos, vai para outra. Então, como que funciona essa questão de modernização? Porque deve ter algumas questões, já sabe que naquele bairro vai enfrentar algumas situações que vai ter que ter um equilíbrio, digamos, né, em algumas decisões. Sim. Eu digo assim, cada condomínio você tem que observar como é a região, né? Então, às vezes, o que funciona para uma determinada região não funciona para uma outra determinada região. Então, quando você implanta ou quando você entra dentro de condomínio, você precisa entender qual é a cultura e qual é o objetivo que você vai levar para aquele condomínio, porque, às vezes, o que você quer implementar dentro de vou dar um exemplo, num condomínio em Copacabana, não vai funcionar, às vezes, no condomínio de Campo Grande. E, assim, por isso que eu digo, é muito regional. E regional até dentro do próprio Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro tem muito isso. As suas áreas, né? Eu atendo praticamente todas as áreas do Rio de Janeiro e alguns municípios em volta. Aí eu tenho que ter a expertise e a inteligência de saber a área que eu estou atuando, tá? E como é que ela funciona. Zona Sul, Copacabana, bairros ali por perto, tem uma cultura muito com pessoas mais idosas, pessoas que valorizam mais. Lá o porteiro é muito importante. Muito Portaria importante. virtual 4 sofre para entrar. Às vezes no mesmo... 4, 5, pessoas estão há 25, 30 anos, mas elas criaram um vínculo, criaram um valor. Você tenta botar uma portaria virtual, mostrar... É muita resistência, é raríssima vez isso acontece. E até o atendimento, né? A gente vê que, às vezes, tem essa questão de não... Por isso que a gente fala, tem que buscar conhecimento. Né? Porque muitas vezes acaba que o porteiro está lá na zona de conforto e não atende as pessoas, né, como deveriam. Né? Então, assim, todo mundo está aí nessa comunidade fortalecendo, por isso que é tão importante vocês trazerem essas culturas. Eu quero aproveitar aqui, para antes da gente finalizar, quero saber de alguns perrengues aqui. Silvânia, pode contar para a gente? Lembra de alguma situação aí que a gente pode contar? E a solução também, se for possível. Então,
condomínio é uma caixinha de surpresa, né? Cada dia, eu digo que assim, perrengues a gente já aconteceu muitos, assim. A gente já passou algumas vezes perrengue em assembleias, até mesmo em determinado condomínios, enfim. Mas, assim, o que eu acho que é mais importante é você perceber o problema e você, né, Antônio? Tentar antecipar, né? Ou como você se posiciona. Como se posiciona. Como que você realmente vai ajudar. Porque, assim, problemas dentro do condomínio, ele acontece. Mas o que eu digo é o seguinte, qual é o sucesso? É você observar e você estar à disposição. Porque eu acredito que, se você está à disposição, você resolve aqueles perrengues. Porque condomínio não tem jeito, gente. Às vezes são pensamentos diferentes, são decisões diferentes. Então, acontece de tudo dentro do condomínio. E muitas vezes a própria mediação também, né? Ajuda nisso. Contar uma história não chega a ser um perrengue, mas é uma história engraçada, porque eu trago um pouco para a humanização e para você ver como o síndico ele tem que estar disponível, acessível e entender a comunidade, né? Ano passado eu estava fazendo a implantação e aí, em determinado momento, o morador chegou para mim e falou o seguinte: Antônio, me explica aqui algumas coisas aqui dessa previsão orçamentária, não sei o que, do condomínio e tal. Não sei o que, explico, claro, não sei o que. Ele pegou lá, abriu para mim, o que você não está entendendo? Ele falou assim, tá, aqui está luz. Aí ele falou assim, tá, sim, luz, é energia. Aí ele falou assim, tá, mas por que o condomínio paga luz? Aí eu virei para ele e falei assim, cara, olha só, tá vendo esse poste aqui, que vai acender daqui a pouco? Tá, a bomba que joga água lá para a caixa d'água, os interfones, outras coisas, isso é a luz do condomínio, não sei o quê. Aí tu fez uma cara de espanto. E eu fiz uma cara de espanto em cima da cara de espanto dele. Porque eu falei o seguinte, na cabeça dele está com algum problema. Aí eu falei assim, tá, você entendeu isso? Você não entendi. Mas é porque eu vim da comunidade, na comunidade não tinha nada disso, era tudo gato. Então ele imaginou que o condomínio faria gato na sua luz, na sua energia. Eu expliquei, não, cara, não pode, isso é crime, não sei o quê. Eu sei que você vem de um outro contexto. Você vai se inserir, eu vou te ajudar a se inserir dentro desse contexto, mas algumas coisas o condomínio não pode fazer. Tá? E aí ele tinha essa dúvida, por que o condomínio pagava luz? Porque ele veio de uma realidade onde lá naquele local tudo era pegado, né? Tudo era tomado. E o condomínio não podia fazer isso. E depois ele entendeu. E tá aí a transformação, amigo, né? Transformação, humanização. Disponibilidade. Deve ser muito gostoso, inclusive, ver as pessoas se transformando, né? Avançando, né? na vida e viver em comunidade também, trazendo segurança muitas vezes. Às vezes é o lance da vida daquela qualidade pessoa. De vida. É isso aí, ela consegue fazer um financiamento no condomínio de uma classe mais baixa, tipo assim, e é legal, eu me sinto muito feliz de poder ser a peça de Deus na vida daquela pessoa que vai fazer a mudança que ele esperava, entendeu? Sim. Então isso me gratifica muito no que eu trabalho. É um trabalho pesado, é um trabalho puxado, reclamação, muito puxado, final de semana, às vezes abre mão de trabalhar até tarde. Sim. Mas entender essa importância na vida das pessoas me faz ser feliz com o que eu escolhi trabalhar. Muito legal. E às vezes é uma realização de sonho, né? Você trabalha com sonho, né? Às vezes quantas pessoas compram aquele apartamento, ou seja, vão casar. A vida inteira. A vida inteira. Então, você trabalha com os sonhos das pessoas. Claro. Então, né, Antônio? Claro. Tentar evitar problemas, eu né? Muito disso, eu gosto muito disso. Muitos aí dos problemas vocês acabam absorvendo, né, para não chegar até um morador. Sim. Gente, eu quero agradecer muito por estar aqui com vocês. A gente sabe aí, quer dar um spoiler aí? Podemos dar um spoiler aqui que está vindo para o Rio de Janeiro junto com o Síndico 5 deve vir alguma coisa boa aí, de repente algum programa. Sempre vem, né? Eles estão aí por todo o Brasil. Estamos trabalhando, vamos ver. Né? A Conde TV tem conversado com a gente, de repente vai aparecer uma coisa boa aí. Sempre vem. Aguardem cenas dos próximos capítulos. Viu, Ricardo? Estou puxando aqui para todo mundo. O Ricardo é o grande líder também no mercado condominial, né? Quero agradecer também toda a equipe do Conde TV, do Condomeeting, agradecer ao Silvânia aí que está trazendo essas informações para a gente, porque Balneário Camboriú, região, também é uma cidade pequena, né? E o Rio de Janeiro, as capitais acabam contribuindo muito no nosso desenvolvimento também. Sim. Muito obrigada. Obrigada, Silvânia. Obrigada, Antônio. Valeu, um beijo. Obrigado. Pedir para o pessoal também deixar aquele like, para a gente estar sempre aqui com eles, comentários também, todos os síndicos 5 estrelas. Todo mundo clicando, com a gente aí por Condomeeting aí por todo o Brasil. Até mais.